Graça e paz em nome de Jesus. Nessa manhã eu te convido a meditar. Hoje nós temos a leitura do livro de Daniel, capítulo 3 e 4, e temos também a leitura da carta de 1 Pedro, no capítulo 4. E nós vamos meditar nos dois textos sobre o tema prova de fogo. Você já viu em algum momento alguém falar isso? Prova de fogo? Estou passando por uma prova de fogo. É algo um pouquinho antigo, né? Talvez os jovens aí dessa geração não usem, não ouçam tanto essa expressão, mas para mim ela é bem conhecida e a gente vai ver então nesses dois textos. Nós vamos então meditar no texto hoje de Daniel 3 e vamos meditar também na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 até o 19. Então, dentro desse tema, prova de fogo, a gente vai ver, vai dividir esse tema em 3 pontos. Mas antes de meditar, de refletir sobre esses pontos que a gente vai passar aqui, eu gostaria de te convidar para fechar os olhos e orarmos a Deus. Senhor, nós dispomos a nossa vida diante do Senhor, pedindo, Deus, que em nome de Jesus, nesse dia o Senhor se revele a nós através dessa meditação. Que aquilo que o Senhor produziu naqueles homens que passaram pela prova de fogo também seja produzido, achado em nós também. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, nesse dia e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, como primeiro ponto, a gente vai ver, por isso que a gente vai ver ali a parte de Daniel, a gente vai ver o testemunho dos que passaram pela prova de fogo, né? Então, o que está acontecendo aqui no livro de Daniel? Como a gente já chegou no capítulo 3 hoje, então eu vou colocar cada um de vocês a par do que estava acontecendo. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve um sonho. Esse sonho ele não quis contar para as pessoas, mas ele queria a interpretação desse sonho. Nenhum tinha a interpretação desse sonho até a hora que Daniel, né, que era um homem que estava, um jovem, né, que estava exilado ali na Babilônia, que era do povo judeu, que era ali da tribo de Judá, ele se ofereceu, né, para buscar essa revelação em Deus. E ele encontrou essa revelação em Deus, deu toda a descrição do sonho, bem como a sua interpretação. Nabucodonosor aprovou aquilo, mas ele resolveu construir uma estátua, uma imagem daquilo que era o sonho. E aqui, a partir do capítulo 3, a gente vai ver o que ele exigiu a partir disso. Então, diz assim, capítulo 3, eu vou ler na versão King James. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província, para que viessem participar da dedicação à estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram. Ali a gente vai ver no versículo 3 a repetição de todos esses homens que foram convidados para a consagração dessa imagem. Continuando ali no versículo 4 diz assim: em seguida o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e dos outros instrumentos musicais, todos tocando juntos vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Então ele deu essa ordem. A ordem o quê? Ao som de todos esses instrumentos narrados aqui, todas as pessoas deveriam se prostrar, rosto em terra, diante dessa imagem, né, tremendamente grande, construída. Imagina, 27 metros de altura por 2 e pouquinho de largura. Era algo
né, muito grande, e todos deveriam adorar. O que ia acontecer com quem não adorasse? Está escrito aqui também. Diz assim no versículo 6. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Aí está a nossa prova de fogo, né? Então, quem não adorasse a estátua, quem não adorasse aquela imagem construída pelo rei Nabucodonosor, seria lançado ali nessa fornalha em chamas. O que aconteceu diante disso? Aconteceu que o dia ali, a forma que foi combinada, aconteceu e tudo se desenvolveu dessa forma. Só que olha o que aconteceu, ali versículo 7. Sendo assim, logo que ouviram o som de todos aqueles instrumentos, não vou citar um por um, né? Olha o que acontece ali. Todo indivíduo do povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Só que aí o que acontece? Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu declaraste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, todos os instrumentos ali, né? Não vou ler todos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia. E ele dá aqui os nomes dos 3, só que os nomes que eles receberam ali naquela província, né? A gente sabe muito bem que eles tinham outros nomes e ali eles receberam nomes daqueles deuses, né, daquela província. Então, os nomes que ele dá aqui são os nomes que eles receberam. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti nem das tuas ordens, ó rei, não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Então, eles foram denunciados. Todos, vê que há pessoas de povos, outros povos, culturas e tudo mais. Quando veio aquela ordem, todos se prostraram, todos adoraram, exceto esses aqui que foram denunciados. E qual que era a denúncia? Levaria o quê? Levaria a condenação, levaria essa prova de fogo. E aí, o que acontece? Como que o rei Nabucodonosor recebe essa informação? No versículo 14 diz assim: e Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois, de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvirdes o som de todos aqueles instrumentos, ele falou assim, que imediatamente vos prostreis e adoreis a estátua. Dai, pois, ouvido a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então ele fez de novo. Vou conferir isso daí. Então vou dar a oportunidade de tocar os instrumentos. Vamos ver se foi algum engano, né? Por acaso que eles não se prostraram. Ele advertiu e ele falou: se você não prestar culto, que Deus vai poder livrar vocês da fornalha que está pronta, está disponível para isso. O que acontece? Qual é o posicionamento desses homens? Qual é esse testemunho? Nós estamos passando aqui nesse primeiro ponto apenas, no testemunho desses homens que passaram. E o que acontece? Qual é o posicionamento deles diante disso? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Olha que posicionamento desses homens. Um posicionamento totalmente corajoso. A gente vê que eles foram ali para a Babilônia, eles se submeteram, porque era uma ordem de Deus se submeter
ali aquele reino, mas também não era uma ordem de Deus de que eles deveriam adorar aqueles deuses. E a gente vê em todo o livro ali de Daniel, até esse capítulo 3, um posicionamento deles de não se contaminarem, de não se renderem àquela cultura, de não se renderem ali diante dos deuses que eles construíram. E diante do rei, eles fizeram esse posicionamento, essa atitude corajosa de falar, olha, se o Senhor nos livrar, tudo bem, ele tem poder para nos livrar, mas se ele não nos livrar, né, e nós recebemos essa condenação, fica sabendo que a gente não vai adorar esse rei, essa estátua, né, que foi construída. O que acontece, né? A gente pensa assim, diante de uma atitude corajosa, então, será que o rei Nabucodonosor vai afrouxar nessa prova de fogo? Não, muito pelo contrário, né? No versículo 19 diz assim, diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Então a situação piorou, se agravou. Aquela atitude corajosa deles diante do rei fez com que o rosto do rei ficasse transfigurado de ódio, de raiva. Nós sabemos muito bem de onde vem esse ódio, de onde vem essa raiva. E ali ele não apenas os inseriu naquela prova de fogo, como ele tornou a prova de fogo mais quente, se que é possível uma prova ficar mais quente, né? Ficar mais aquecida ali. A gente sabe que quando vai aumentar o fogo, né, coloca mais coisas para consumir ali, para aquele fogo queimar mais forte, mais depressa. E aí o que acontece? Ele deu uma ordem imediata, assim, agora, diante daquela atitude corajosa deles, eles não podiam mais recuar. Ele disse assim, e ordenou que alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Então, e agora, o que acontece? Foram amarrados e condenados, né? Então, que atirassem eles naquela fornalha. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. Essa parte aqui, né, ali na King James, não descreve talvez tão bem quanto na Almeida Revista Atualizada, mas a gente sabe que eles foram amarrados e lançados com tudo aquilo que eles possuíam. Eles nem tinham tantas coisas porque eles estavam fora, né, da nação deles. Então aqueles calções, os turbantes, as coisas que eles tinham, que eles possuíam, foram lançadas juntamente com eles ali dentro daquela fornalha. E aquela fornalha que estava ainda mais ardente. Mas o que será que aconteceu naquela fornalha? Qual será que foi o testemunho? O que será que aconteceu ali dentro? E ainda diz assim, a ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Só o fato daqueles homens, aqueles soldados ali, empurrarem eles para dentro, eles estarem perto daquele fogo, fez com que eles fossem totalmente consumidos. Agora você pode pensar assim, o que aconteceu então? Se aqueles que empurraram eles para dentro foram, né, totalmente consumidos ali, o que aconteceu será com esses 3 homens que se posicionaram dessa forma. Diz assim, versículo 23, eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Então imagina a cena ali, eles foram empurrados, aqueles homens foram consumidos, aqueles que empurraram eles foram queimados, e eles, presos, entraram dentro da fornalha. E diz assim, versículo 24, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros, não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou, pois então, vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, ao invés de ver 3 homens amarrados, ele vê 4 homens libertos. 4 homens libertos. Que
tremendo. Esse testemunho é tremendo, porque esse testemunho mostra o que o Senhor faz quando nós nos posicionamos diante dessa prova de fogo. Ele permite que a gente passe por provas, o Senhor permite. A gente vai ver depois ali em 1 Pedro, que isso continua acontecendo. Talvez não exatamente dessa forma, mas talvez hoje você esteja passando por uma prova de fogo. Mas quando você passa pela prova de fogo honrando a Deus, declarando: eu não vou me prostrar diante de imagens, diante do que quer que seja, ainda que todos se prostrem, porque ali a gente vê claramente que todos se prostraram. Só esses 3 tiveram um posicionamento que foi denunciado. E aí a gente vê que a fornalha se acendeu sobremaneira, 7 vezes mais. E eles permaneceram. E eles foram amarrados, e eles foram lançados com tudo aquilo que eles possuíam. Mas ao entrar ali naquela fornalha, a gente vê que eles foram libertos. É a primeira coisa que a gente vê ali, eles foram libertos, porque havia alguém a mais nessa fornalha. E quem viu esse alguém a mais foi o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor teve que admitir que esse 4º homem que estava junto na fornalha tinha uma imagem como de filho dos deuses. Filho dos deuses? É porque eles acreditam em falsos deuses, mas é o filho do Deus Altíssimo. Aquele que permite que a gente passe por provas de fogo, mas que entra na fornalha junto conosco. Ele entrou naquela fornalha, ele libertou aqueles homens e ele causou essa admiração no rei Nabucodonosor. É isso que o Senhor faz. Por isso que é necessário a gente passar por provas de fogo, para que o Senhor Jesus seja revelado no meio das provas de fogo que a gente passa. E a gente vai ver ali que houve essa admiração da parte do rei Nabucodonosor, do resultado dessa fornalha. E olha que tremendo, esses homens que tinham sido condenados estavam livres. Aqueles que foram condená-los morreram. É o que o Senhor faz. Ele dá uns desfechos, o Senhor dá uns desfechos para histórias. Tem algumas histórias especiais aqui da Bíblia que eu acho tremendo, porque o Senhor reverte totalmente o desfecho da história, E é maravilhoso contemplar isso. Então diz assim: apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos de Elá, está escrito aqui porque é a King James. Ó, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abdenego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Eles entraram no meio do fogo e saíram do meio do fogo. Então, se você passar por uma prova de fogo, lembre-se que você vai entrar, mas você vai sair dessa prova de fogo. Você não vai ficar eternamente na prova de fogo, Se você entrar com o Senhor Jesus na fornalha, você vai sair dela também. E aí, ali no 27, vai aparecer todos aqueles homens, que estavam reunidos, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Eu vejo que também essa parte ali onde diz que aqueles homens, que lançaram eles, que empurraram eles ali foram queimados, eu vejo que também para confirmar que havia fogo ali, porque ali eles viram que outros receberam a condenação, mas que eles nem lesões não tinham. Todos aqueles homens poderosos conferiram que não havia lesões. E mais do que isso, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. A gente sabe que o fogo é algo tão poderoso que dependendo, eu já ouvi relatos de pessoas que abriram um forno, estava muito quente, até o cílio, a pessoa queimou ali. Mas eles, mesmo numa fornalha de fogo 7 vezes mais ardente, mais quente, nem chamuscado eles não saíram. E diz assim: e os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então não tinha nada neles que denunciassem que eles tinham passado por aquele fogo, a menos que os olhos, o testemunho daquelas pessoas que viram eles sendo atirados ali dentro. E o testemunho daquele rei que viu o 4º homem ali naquele fogo. Então não havia nenhuma presença, porque o fogo, a gente tem um texto tremendo que eu amo, que está lá em Isaías 43, versículo 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo,
não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E é isso que a palavra de Deus, Jesus é fiel em produzir isso. A gente sabe que também a presença ali do quarto homem aqui, nesse local aqui, nessa prova de fogo, a presença desse quarto homem é uma teofania, é uma cristofania, é a presença de Cristo ali no Antigo Testamento. Olha que tremendo. E isso acontece quando a gente passa pelas provas de fogo, o Senhor está ali com a gente. E Ele não deixa os danos do fogo, Ele só deixa as bênçãos do fogo serem produzidas em nós, né? E ali eles comprovaram tudo isso, ali no versículo 27. Então, no versículo 28 diz assim: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja lá o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outros deuses que não fosse o seu Deus. Olha que tremendo, né? Deus, ele permite muitas vezes que a gente passe por situações até mesmo de humilhação, situações difíceis, mas para que o nome dele seja glorificado, até por pessoas que não glorificam a Deus. Elas precisam se prostrar e reconhecer. Nós não nos prostramos diante dos deuses delas, mas elas se prostram e reconhecem. Depois que nós passamos pela prova de fogo, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar, né? E ele reconheceu ali. E aí a gente vai ver ali no versículo 29, diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura, língua, que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma divindade que possa livrar os seus servos dessa maneira. E assim promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, e os fez prosperar na província da Babilônia. Agora, esse testemunho é tremendo, a forma como que Deus reverteu todas as coisas é tremenda, mas como segundo ponto eu quero colocar aqui algumas coisas, né? Então eu coloquei a prova de fogo, primeiro ponto, o testemunho dos que passaram, nós vimos todo o testemunho. O que ela exige? Ela exige preparo. A gente sabe muito bem que esses homens não foram sem preparo para essa prova de fogo. Eles estavam ali, decidiram não se contaminar, eles tinham um posicionamento diante da Babilônia. Então exige preparo, consagração, posicionamento. Eles se posicionaram. Se for para a prova de fogo, se não for, nós temos uma posição que é não nos prostrar diante desse Deus, porque nós já temos um Deus. E confiança em Deus. E como terceiro ponto, o que ela produz em nós? Produz libertação. Eles foram atados para a prova de fogo, mas eles saíram de lá libertos completamente, estavam dentro da fornalha totalmente libertos. Produz revelação. Revelação de quem? De Cristo, da glória de Cristo ali naquela fornalha. Ela glorifica a Deus. Ela causa admiração. O rei Nabucodonosor e certamente as demais pessoas ficaram admiradas com o que aconteceu. Agora, ela também produz condenação para as pessoas que não creem. Ela produz purificação nos que creem. Toda pessoa que crê no Senhor e vai para a fornalha, ela é purificada. Todas as nossas impurezas, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente tem de errado, que não é concernente ao reino de Deus, nós fomos purificados através da fornalha. E ela aumenta a nossa fé. Agora, eu queria ler também o que o apóstolo Pedro disse, né? Ele diz assim, 1 Pedro 4, a partir do versículo 4, versículo 12. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Então, o Senhor, através aqui da vida do apóstolo Pedro, ele diz que a gente não deve se assustar com essa provação, com esse fogo ardente. Eu, parando para pensar nisso, eu pensei, a gente deve se assustar com a falta do fogo. A gente não deve se assustar com a presença do fogo. Se nós somos crentes, a gente sabe que a gente vai passar por provas de fogo. Então a gente deveria se assustar com a ausência de fogo. Eu fiquei pensando na situação de outras pessoas, porque certamente não eram só esses três que pertenciam ali à tribo de Judá, não eram só esses três os que foram escolhidos para estar na presença ali.
E essas pessoas, a gente está aqui, a gente agora está na Babilônia, e talvez vamos prostrar aqui, mas aí depois a gente vai lá e cultua o nosso Deus. Não, nós precisamos ter atitude prática de adoração a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus em toda circunstância. E isso vai nos conduzir a situações que são provas de fogo. Situações difíceis. E aqui o apóstolo Paulo diz que a gente não deve se assustar, se admirar de estar passando por isso. Porque as pessoas que creem no Senhor passam por provas de fogo. Passam por situações complicadas, por situações difíceis onde elas precisam se posicionar. E ele diz o nosso posicionamento. Eu mudei várias vezes aqui o tema, mas porque eu pensei, né, a gente deveria nos alegrar no sofrimento e tudo mais, mas a gente vê ele ali, no caso, não é só o sofrimento em si, a gente vê que quando a pessoa está passando pela prova de fogo e ela entende o que é a prova de fogo e o que ela produz nos crentes, ela se alegra, porque é aquilo que está escrito no versículo 13. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, ao invés de a gente se entristecer, ficar lamentando, Deus, eu tô assustado, tô alarmado, meu Deus, quanta situação pipocando daqui, dali, de lá. Meu Deus do céu, eu devo me alegrar. Porque o Senhor está me achando digna de passar por provações e sofrimentos por causa do nome dele. E eles estavam passando lá no Antigo Testamento, e aqui eles estavam passando, e os cristãos dessa era também passam por provas de fogo. E nós não devemos estranhar isso. Pelo contrário, como eu já falei, a gente deve estranhar a ausência dessas provas. A presença é algo natural. E a presença dessas provas deve causar em nós alegria. Aleluia, cada vez Jesus está mais próximo. Cada vez a glória de Deus está se manifestando mais à medida que eu passo por provações e sofrimentos. E aí ele diz assim, versículo 14, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, se a gente é insultado pelo mundo, se a gente está passando por essas provações, a gente é mais do que feliz, porque significa que o Senhor está conosco, sobre nós repousa o Espírito de Deus. Assim como repousava ali sobre esses 3 homens, né? Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Você acha que a pessoa que faz aquilo que é errado está isenta de sofrimento? Não. Ele está falando assim, ninguém sofra por ser ladrão. A gente sabe que o ladrão também vai ser condenado, que o que é o homicida vai ser condenado, que o praticante do mal também vai sofrer, vai ser condenado, ou a pessoa que fica se intrometendo nas coisas dos outros também vai sofrer. Mas ele fala bem assim, mas não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Esse tipo de perseguição que eu estou falando. Você não deve sofrer por fazer o que é errado, você deve sofrer por estar fazendo o que é certo. Aí sim você deve se alegrar. Se você está sofrendo porque você faz o que é errado, você deve se entristecer, se arrepender e corrigir o teu proceder. Mas se você está fazendo o que é certo, você deve se alegrar. Né? Há sofrimento para todo mundo, há sofrimento para o crente e para o ímpio, mas que você sofra sendo crente, não ímpio. Não fazendo as coisas que são erradas, praticando aquilo que o Senhor nos deu para praticar. Amém? E diz assim, entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? É melhor passar pela prova de fogo aqui do que a condenação eterna, o fogo eterno, que está destinado a condenar aqueles que não obedecem ao Senhor. Então, passamos por provas, mas primeiro essa prova começa conosco. Aqui está dizendo, pois chegou a hora de começar o julgamento. A prova de fogo faz parte do julgamento de Deus. Não é através das provas de fogo que o Senhor prova quem é quem, de que lado que nós estamos, de que posição que nós estamos. Não é só por aquilo que a gente fala, mas é pelo nosso posicionamento, pela nossa atitude. Né? Certamente ali eles tinham, né, eles continuaram professando a sua fé, mas passaram por provas de fogo. Você também, né, professa a sua fé. Quantos professam a sua fé? Mas e na hora da prova de fogo? Aí é que é o julgamento, aí é que divide realmente de que lado que nós estamos. Não é só aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente faz. Isso precisa, né, ter um posicionamento. Então, esse julgamento ele começa por nós e nós precisamos estar preparados para passar por isso.
né? Agora, quanto mais é a situação, se a gente passa por isso, imagina a situação final daqueles que continuarem, né, praticando aquilo que é mal, aquilo que é errado. E ali no versículo 18 diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Se a gente tem dificuldade, imagina da situação da pessoa que continua na prática do pecado. Será muito pior. Diz assim: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Vamos nos preparar para as provas de fogo? Vamos glorificar ao nosso Deus diante das provas de fogo? Das situações difíceis? Eu não sei que tipo de provação que você está passando, qual tem sido, quanto tem aquecido mais à medida que você se posiciona, a fornalha vai ficando mais quente. Mas eu quero te dizer o testemunho desses homens. Eles passaram, eles glorificaram a Deus por meio das suas atitudes. Eles se entregaram, eles foram corajosos. Seja corajoso também, se entregue à vontade do Senhor. Prefira passar pela prova de fogo nessa vida do que arder em chamas, né? No fim, com o fim daqueles que não creem em Deus. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê essa coragem, essa ousadia, para a gente passar pela prova de fogo, glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por esse testemunho. Obrigado porque o Senhor nos adverte a estarmos preparados para esses momentos, Senhor, onde além das nossas palavras, da nossa confissão de fé, o Senhor vai nos exigir de nós, Senhor, coragem, ousadia. E isso é para o nosso bem, para a nossa purificação, para a nossa libertação, para que haja uma maior consagração e glorificação do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a passar. Cada um aqui tem suas provas pessoais. Em nome de Jesus, que a gente não se sinta só, mas que a gente saiba que o Senhor está conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E nós sabemos que o Senhor entra conosco nessa prova de fogo e o Senhor não permite que os danos sejam causados a nós. Pelo contrário, o Senhor faz com que eles produzam coisas boas. Em nome de Jesus, nos ajuda a entrar nessa fornalha com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, totalmente libertos e crendo e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus.